General Mourão, além da agenda de costumes, da questão da economia, da reforma da Previdência, qual é o programa do governo Bolsonaro? Que não está claro para a gente ainda. Qual é o projeto de nação, melhor dizendo? Olha, o projeto da nação do governo do presidente Bolsonaro, Bial, é, número um, nós temos que recuperar a capacidade econômica do país de modo que a gente entre num ciclo de desenvolvimento sustentável e que o conjunto da nação passe a ter emprego e renda. Para nós recuperarmos a capacidade econômica do Brasil, nós temos que agir em dois problemas estruturais da nossa economia. Um, o desequilíbrio fiscal, né, onde o governo gasta muito mais do que arrecada e nós estamos endividados. Então, nós temos que romper essa lógica por meio da reforma da Previdência, privatizar o que tiver que ser privatizado, né, diminuir o número de funcionários públicos, ou seja, diminuir o conjunto do Estado. E a agenda de produtividade é o famoso custo Brasil. Então, aí entra a reforma tributária, né, concessões na área de infraestrutura, desburocratizar, desregulamentar. Então, esse é o grande projeto do governo Bolsonaro. Paralelo, que eu considero outro foco principal, é a questão da segurança pública. Daí ele ter escolhido o ministro Sérgio Moro para ministro da Justiça e Segurança Pública. E a segurança pública, ela passa por 4 eixos. Ela passa pela legislação, ela passa pelo sistema prisional, ela passa pelo sistema policial e ela passa pela questão social, Bial. Porque se nós, nessas nossas periferias, né, não resolvemos o problema de ter água, de ter esgoto tratado, de ter luz, de a pessoa ter casa com número, rua, de modo que o carteiro chegue lá e entregue a carta, né, que ele construiu o barraco dele lá, que transformou numa casa, se dá o título de propriedade para ele, para trazer ele para o capitalismo. Se nós não resolvemos isso... Isso é segurança pública. Isso é segurança pública. Armar a população não necessariamente. Armar a população é a outra visão do presidente, né, uma visão liberal, né, que existe no exemplo que ele considera, digamos assim, maior para ele, que é os Estados Unidos, onde você pode ter o porte e posse de tua arma dentro dos controles existentes no país. Então, isso é uma questão de visão de mundo. No ciclo dos governos militares, quais os seus presidentes preferidos e por quê? Porque ali houve, em 64, um discurso era liberal e foi se transformando num capitalismo de Estado. O presidente Castelo Branco eu considero um homem extraordinário. Primeiro porque foi um herói de guerra, não era um homem provado em combate. Assumiu o país numa situação similar a essa que o presidente Bolsonaro assumiu. Óbvio que a dívida não era tão grande, né? Havia uma dívida externa, mas houve um choque de capitalismo que em 3 anos produziu o milagre, aquele chamado milagre econômico. Pouco mais de 3 anos, né? Pouco mais de 3 anos. 5 anos. Ele sentou as bases para que aquilo ocorresse. O presidente Médici, ele soube dar continuidade a isso num momento onde se vivia um período conturbado aqui da história do país, né? E aí tivemos o presidente Gás, que foi um homem de uma visão estatista, né? Eu não o critico por isso, era a visão que ele tinha na época, mas é uma visão distinta da que nós temos hoje. E o presidente Figueiredo, ele arrematou já num momento onde não tinha mais nenhum instrumento de exceção. Vamos lembrar que o AI-5 foi revogado, né? As pessoas que tinham sido, né, que tinham saído do país tinham retornado. Já em 82 tivemos a eleição para governador, né, e não houve eleição direta, né, em 84, naquela questão lá da emenda do Dante de Oliveira, por discussões lá dentro do Congresso, né? Então, o presidente Figueiredo já considera um período fora desse pacote aí. Falou do Figueiredo, me lembrei que ele também adorava montar e que ele ficou famoso pela frase. Perguntaram se ele entrando na política, se ele já tinha aprendido a gostar do cheirinho de polvo. Ele falou que preferia o cheirinho de cavalo. E o senhor, hein? Bial, eu não sou populista, Bial. Mas também não vou dizer que eu prefiro o cheiro de cavalo, né? O que acontece, né, Bial, é que eu estou acostumado a lidar com gente. Passei a minha vida militar inteira lidando com pessoas, né? É uma característica nossa dentro da profissão militar, porque quem é que serve ao Exército? Não é a porção mais esclarecida da sociedade. Quem vem servir o Exército são os estratos periféricos. Então é a oportunidade que a gente tem realmente de lidar com o povo, ver os problemas que eles sofrem, né? A dureza que é a vida deles. Por isso que nós, dentro das Forças Armadas, nós temos essa visão, né, mais humanista até. Rapidamente, o senhor falou em privatização. Tirando saúde, educação,
segurança, o resto pode privatizar tudo? Olha, para mim pode. Né? Petrobras, inclusive? Petrobras ela vai perder os anéis, vai ficar com os dedos. Essa é a decisão que está tomada aí, vai vender refinaria, essas coisas aí. Né? Vamos quebrar esse monopólio, por exemplo, a questão do gás. A questão do gás nós pagamos caríssimo aqui. Pagamos $12 por BTU, quando na Europa e nos Estados Unidos é $3, $4. Pagamos isso por causa do monopólio do escoamento da produção de gás. Então, aquilo que o Paulo Guedes fala do choque de energia é você colocar gás que nós temos em abundância, barato, você vai fazer uma revolução em termos da nossa indústria. Né? Então, está tudo para privatizar. Tudo aquilo que puder ser privatizado será. O presidente já deu luz verde, usando uma linguagem paraquedista, para isso aí. O fato também é que, além das ações, o general Mourão se tornou vice pelo que ele falou e falava até quando não podia falar, quando era general da ativa, tinha restrições, por isso foi exonerado durante o governo Dilma, foi destituído do cargo por atacar o governo Temer, mas passou ileso quando falou em intervenção militar e foi defendido aqui nesse programa pelo general Vilas Boas, então comandante do Exército. No fim de semana passado, numa loja maçônica de Brasília, o general Antônio Hamilton Mourão falou abertamente sobre a possibilidade, mais ainda, ele falou sobre a necessidade de intervenção militar. Na minha visão, que coincide com a visão dos meus companheiros do alto comando do Exército, estamos na situação daquilo que poderíamos lembrar da tábua de logaritmos, aproximações sucessivas, até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, com apelação do judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Ele não vai ser punido pelo senhor ou pelo ministro Raul Jungmann? O Mourão é um grande soldado, uma figura fantástica, um gauchão, soldado. A maneira como ele expressou deu margem a interpretações um espectro bastante amplo. Não é? Mas ele inicia a fala dele dizendo que segue as diretrizes do comandante. Punição não vai haver. Punição para ele? Não, já conversamos. Sei. Né, para colocar as coisas no lugar, mas uma punição formal não vai haver. Então, Vilas Boas o apoiou naquele momento, no mínimo tenso, né? Controverso. O senhor não se arrepende de nada, né? De ter dito aquilo naquele momento? Olha, Biel, em primeiro lugar, né, eu respondi uma pergunta hipotética. Né? O debatedor ali, ele citou o artigo 142 da Constituição, né, onde ali as Forças Armadas são responsáveis pela garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer um deles da garantia da lei e da ordem. Então, a pergunta girava em torno disso aí. E dentro de um ambiente fechado, né? Eu considero que seria algum tipo de transgressão eu pregar isso abertamente, e não foi o caso. Foi um debate onde estavam discutindo uma hipótese. Dentro de uma sociedade supostamente secreta, que é uma loja maçônica. Ali, na realidade, aquela sessão ali ela foi aberta, né? Então, hoje em dia você vai em qualquer lugar, as pessoas te filmam, te gravam, e depois, quando jogam, né, na rede social, né, isso aí tem as mais variadas interpretações. E naquela ocasião eu conversei com o VB, né, conversamos sobre isso e óbvio que ele disse para mim, não é hora de mostrar a trava da chuteira, Também. Voltando à posição do vice-presidente, o convite ao senhor incluía dar-lhe alguma autonomia para atuar na área da comunicação do governo e na política externa. E também dizia-se que o senhor ia ter uma sala no Palácio do Planalto e não no anexo, que, com todo respeito, o anexo da vice-presidência, alguns chamam de catacumba, porque não tem nem janela nas salas. E nenhuma dessas promessas foi cumprida. Por quê? Alguém já lhe explicou? Não houve nenhuma promessa dessa natureza. Não? Não, isso é uma realidade. Né? O presidente, em nenhum momento, ele chegou para mim, olha, você vai ser responsável disso, aquilo. Nem a sala do Palácio? A sala do Palácio, no começo, ele falou isso, mas existe uma questão de segurança, que o presidente e o vice não fiquem no mesmo ambiente. É só você olhar nos Estados Unidos. O vice não fica na Casa Branca. Nem podem voar, inclusive. Nem voam junto. Então é uma questão de segurança. Se é um atentado e pega os dois,
não é? Então, isso aí é normal, isso aí. Mas na política externa teve um momento que o senhor teve que atuar como bombeiro ali naquela crise com a Venezuela. Não foi uma questão de como bombeiro, porque eu fui orientar. O presidente, o que aconteceu? Quando houve a reunião do Grupo de Lima, em fevereiro, ele me chamou e determinou que eu comparecesse à reunião no lugar dele. Né? Aí eu perguntei, qual é a diretriz? Né? Aí esbocei para ele, né, as ideias que eu tinha, ele disse assim, siga com as tuas ideias. Então, ele me deu liberdade de manobra para que nós, naquele momento, agíssemos, né, de uma forma a evitar um conflito maior dentro da Venezuela. Fala-se também, já se falou da incongruência de um general recebendo ordens de um capitão, quando se esquece que o presidente é o comandante-chefe das Forças Armadas e isso é a hierarquia máxima. Mas o capitão Bolsonaro avisou durante a campanha, olha só, reta final da campanha. Pode ter certeza, em chegando, teremos um dos nossos lá em Brasília. Cafeira! Cafeira! Doutora Cotinha, do Canadá, para quem vai mandar no Brasil serão os capitães. Quer dizer que na reserva acaba a hierarquia? Existe uma diferença muito sutil aí. Há 30 anos o presidente Bolsonaro é político, né? Então ele foi capitão, né? Então ele, quando foi eleito deputado, ele já passou a ter uma precedência em relação a todos os companheiros dele das Forças Armadas. Então eu jamais o vi como um capitão nesse aspecto, sempre o vi como um deputado, com um respaldo político dentro do estado do Rio de Janeiro, e a partir do momento que ele buscou se lançar nessa campanha para presidente do Brasil, ele passou a ter um respaldo, né, enorme da população brasileira que o levou à presidência. É totalmente distinto, né? Vou dar um exemplo para ti, se ele fosse um capitão que ano passado tivesse no Exército e resolvesse se lançar a presidente, né? Então são duas... Então, mas ele usa como capital político o fato de ter sido capitão. Não há a mínima dúvida, porque hoje na sociedade brasileira, né, de um tempo para cá, né, nessa discussão a respeito de valores, né, que sacudiu bastante o nosso país e está sacudindo o mundo inteiro, né, grande parte da sociedade ela se voltou para o estamento militar, para o grupo militar, na busca de determinados valores que, em tese, ela via que não estariam sendo respeitados. A nacionalidade, o patriotismo, a lealdade, né, o espírito de cumprimento de missão, e vamos dizer a honestidade, a probidade, a honradez, coisas que, né, você olhava no grupo político que dirigia o país anteriormente e não via. E o presidente soube capitalizar isso aí.